Dr. José Jacir. Obrigado, querida. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, não vou ser contrário a ninguém aqui, porém eu quero falar de uma maneira um pouco diferente. Dentro da experiência de quase 40 anos de formado, atendendo pacientes pedindo aborto no consultório, e mais tudo que eu batalho já há muito tempo, eu quero começar até provocando a Maiara um pouquinho, falando que ela tem total razão. E eu concordo, a vida começa na fecundação. Só que a partir daqui, eu sempre costumo falar em palestras que a vida não começa na fecundação, ela começa muito antes. Ela começa quando a gente começa a sonhar em ter filhos lá atrás. Quando a gente, criança, pega as meninas na maternagem com as bonecas e elas começam a ter toda uma vida romantizada, uma esperança gigante na formação de uma família, tudo que uma criança tem de bom e que ela sonha e coloca em ação entre as amigas, brincando, etc. E ela tem esse sonho. E eu pergunto, o que aconteceu na vida de algumas mulheres que quando elas engravidam mais tarde, elas querem matar uma criança? Então eu digo que a vida inicia lá na infância. A vida inicia quando você começa a sonhar em ter um filho. Então eu digo que independente da vida, claro que eu entendo a composição agora de 22 semanas, todo esse debate, essa confusão, que aí você tem uma vida, mas para mim, e se for 18 semanas, pode matar então o ser humano? Quer dizer, então eu apago São José de Costa Rica, eu apago toda a minha formação como ser humano para pensar. Então eu como médico, eu preciso receber essa paciente no meu consultório e tenho que compreendê-la. Eu tenho que entender que ela foi aquela criança que sonhava em ter um filho, independente de se foi estuprado ou não, mas ela engravidou, ela está apavorada. E uma pessoa apavorada não consegue pensar. Eu, como médico, preciso ajudá-la a pensar. Então, se ela encontra uma amiga que é a favor do aborto, prontamente ela é facilmente convencida a abortar. Então, o que a gente quer proporcionar para as mulheres é a oportunidade de raciocinar. Porque se eu for falar de um estupro, e eu isso digo muitas vezes e muito claro, se minha filha um dia for estuprada e engravidar desse estupro, ninguém mete a mão no meu neto, porque ele é meu neto, ele é uma criança que não tem nada a ver com o estuprador. Mas são questões filosóficas que eu estou colocando aqui, mas é importante a gente pensar de maneira diferente. É uma criança pura que está se desenvolvendo no abdômen. Agora se diz, mas é a agressão que a mulher teve no estupro. Daí eu falo assim, olha a agressão, eu vou estuprar você. Pronto, ela já passou por essa agressão. Essa agressão é maior ou menor do que falar, agora eu vou matar teu filho, porque você foi estuprada? Quer dizer, então quando você fala que você está tentando livrar a pessoa de uma carga emocional, que ela pode sim ser apoiada, ser conduzida, ser ajudada, auxiliada a passar por isso, isso eu digo de cátedra, por quê? Porque eu tenho muitas pacientes, muitas não, porque não foram muitos casos assim, mas tenho diversas pacientes que engravidaram por estupro e caíram no meu consultório porque sabiam que eu era contra o estupro em qualquer situação. E elas vinham e falavam para mim, doutor Jacir, algo me diz que essa criança que está na minha barriga é meu filho. E por incrível que pareça, eu fazia o parto e era a cara da mãe, a criança. Isto é, o que a criança tem a ver com aquela história ruim? Quer dizer, então, se eu bato o meu carro, destruo o meu carro, se minha casa pega fogo, tudo que acontece de ruim na minha vida, eu tenho que encontrar outros subterfúgios. Que tipo de valor eu tenho da vida e de mim mesmo? Que tipo de valor que eu sou? E as pessoas confundem muito o artigo 128 do Código Penal, que fala, ele autoriza, ele permite o médico a provocar o aborto, ele autoriza a mulher, não autoriza nem permite. Continua sendo crime o aborto, porém ele simplesmente tira a pena. E ele não tem nada a ver com o Código de Ética Médica. No Conselho de Medicina são duas esferas diferentes. Uma coisa é o Código Penal, outra coisa é o Código de Ética Médica. No Código de Ética Médica, o Código Penal pode falar o que quiser. Na ética médica, nós somos responsáveis pela vida. Inclusive os argumentos abortistas hoje, porque na Constituição a defesa da vida está em primeiro lugar antes da própria dignidade, que também é extremamente importante. Ninguém está falando contra a dignidade, mas para favorecer o aborto, querem inverter o passo, isto é, a dignidade da mulher que foi engravidada e não quer aquela criança, ela é dona do corpo, é maior do que a própria vida. E não está correto absolutamente. Eu não estou falando aqui de religião, eu sou cristão, mas não estou falando disso, estou falando de humanidade. Nesse sentido, a gente tem que entender que para a mulher ter autonomia, ela tem que ter conhecimento e apoio.
Não é que eu vou tentar convencê-la, ao contrário. Eu preciso colocar na balança para ela no meu consultório, e é o que eu faço. Sim, você vai abortar por causa disso, isso vai acontecer, isso, as consequências são essas e essas. Ou não, você não vai abortar. E olha, muitas mulheres que me procuraram para provocar o aborto, 2 semanas depois estavam com a família no consultório para ver a criança na ecografia, todas felizes. Então, quando uma moça de 18 anos de idade chega no meu consultório falando, doutor, mas eu já tinha a minha vida toda planejada durante a minha vida, hoje, que eu já estou formado há 40 anos, ela já tem 3 filhos daquela gravidez que ela desistiu de abortar. Então, o papel do médico, o papel da medicina, o papel de qualquer ser humano é ajudar as pessoas a pensarem, para que elas usem da autonomia delas da melhor maneira possível. E não porque elas estão apavoradas, com medo, querendo se livrar daquilo. Quando nós temos um problema vindo para cima da gente, a gente quer se livrar do problema. E o aborto passa a ser uma opção. Agora, se você consegue pensar no assunto e ajudar a mulher, a menina, mesmo a de pouca idade, a pensar, tendo uma família, quer seja para ela doar essa criança posteriormente, quer seja para ela ter tempo para pensar, porque a partir do momento que matou a criança, acabou. Mas se você não mata a criança, você tem tempo para poder trabalhar emocionalmente essa pessoa, ajudá-la, porque a maioria das pessoas são boas. A maioria das pessoas tem desconhecimento e por isso procuram muitas vezes o aborto. Então a doação, o aceite daquela criança também tem que ser colocado na equação. Se você não coloca na equação e só alguém que é abortista conversa com ela, ela vai fazer o aborto. E os médicos, desculpe, podem ter uma lei que diz que o médico é obrigado a provocar o aborto naquela instituição. Desculpe, essa lei não supera na hierarquia das leis a Constituição, que protege qualquer um de cometer um ato como esse. Tentei ser o mais rápido possível e agradeço ao comandante Nádia por ter me convidado agora em cima da hora, para vocês saberem, doutora Maiara, doutor Hélio, doutora Tatiane, que estava aqui, eu estava com essa live marcada na minha agenda para assistir, quando, por uma surpresa minha, eu recebi o convite da comandante Nádia para poder falar alguma coisa. Eu tenho falado muito sobre aborto, tenho lutado muito sobre isso e fico à disposição sempre que precisar. Muito obrigada, doutor Jarcir Leal, sempre muito gentil.